E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Giovanni Kozowski, eu sou professor da Escola Revolution e esse é mais um quadro Me Ajuda. O Fontbon Design fez a pergunta de se ele consegue trabalhar com modelagem poligonal e o básico de render ou se ele precisa saber tanto modelagem poligonal quanto modelagem orgânica. Bom, eu diria para você que, assim, quanto mais você souber, obviamente, que para o mercado de trabalho é melhor. Você tem que se perguntar, você quer ser um artista completo ou um artista básico? Eu acho que no comecinho é normal, assim, você vai ter um conhecimento um pouco menor sobre render aí, até modelagem, mas eu acho que é interessante que você procure, assim, desenvolver isso, né? Você consegue, sim, trabalhar assim com o básico, mas pense da seguinte maneira, se você recebe, sei lá, você recebe um freela um pouco mais complexo, você não vai conseguir executar. Então é sempre legal você estudar para você ter um conhecimento um pouco melhor sobre render e modelagem poligonal e orgânica, né? Porque se a gente parar para pensar, modelagem poligonal e orgânica, não é porque ela é orgânica que você não vai utilizar a modelagem poligonal, né? Então, querendo ou não, à medida que você vai trabalhando, estudando e praticando, você vai sentir a necessidade de evoluir ali e, consequentemente, você vai acabar desenvolvendo tanto ambas as modelagens orgânicas e poligonal e até seu render. Beleza? Eu sou o Lucas, concept artist, ilustrador e dou um mentoring aqui na Escola Revolution. E o Bruno Martins, ele está querendo saber mais sobre valores, né? Ele falou que está com uma dificuldade de pintar luz e sombra, também, inclusive no thumbnail, né? E valores, realmente, ele no primeiro momento, é uma coisa um pouco difícil de se entender, mas com o tempo você vai ver que a sua mente vai se acostumar a pensar e enxergar esses valores. A gente tem vários exercícios que a gente pode fazer para ajudar você a desenvolver esse senso mais apurado. A primeira coisa que a gente vai começar a pensar quando está falando de volume, luz e sombra é que cada plano, né, de uma superfície ele vai ter um ângulo com relação à fonte de luz. E esse ângulo, se ele está voltado para a luz ou se ele está inclinado para a luz, vai dizer o quão forte a luz está iluminando aquele plano, né? Então, para a gente poder entender isso, é legal você começar a pensar essa estrutura de forma, tentando entender qual é o ângulo daquele plano se você fosse simplificar ele. De um modo geral, a gente tem uma certa dificuldade de entender formas complexas, né? A gente olha elas, mas na hora de desenhar a gente se perde um pouco. Por isso que tem muitos autores, por exemplo, Charles Bargue, que eles recomendam você trabalhar primeiro com ângulos antes de fazer curvas, né? Isso é muito interessante. O que isso tem a ver com as sombras, né? Quando a gente está aprendendo a desenhar os fundamentos do desenho, a gente estuda perspectiva, a gente começa primeiro com formas básicas, certo? A gente faz uma caixinha, um cilindro, retângulos e assim por diante. Isso para a gente poder aprender a desenhar em perspectiva. E essa estrutura vai fazer o teu desenho, primeiro, você entendendo os planos mais simples, você vai conseguir fazer o desenho mais volumétrico, tá? Nos valores funciona do mesmo jeito. A caixa, o desenho de wireframe, né, da caixa está para o desenho volumétrico, assim como uma caixa renderizada em face simples está para um desenho mais volumoso, mais complexo. Então, por exemplo, se a gente pega uma esfera, né, a nossa fonte de luz que está vindo daqui, mas tem outras luzes aqui no ambiente, então é um pouco mais complexo. Eu sugiro que você comece esses estudos com uma luz só, tá? Quando a luz direcional ela vai bater aqui, a gente já desenha, a gente já pinta normalmente a esfera, é um exercício bem conhecido. É muito difícil você entender direito como essa superfície inteira, né, ela muda o valor sutilmente. Por isso que é melhor, se você pegar, por exemplo, essa estrutura que é mais facetada, fica mais claro para você ver a diferença de valores, né, desse objeto, ok? Quando a face está perpendicular à luz, ela vai receber maior incidência. À medida que ela vai mudando esse ângulo, ela vai tendo um valor menor do que esse valor aqui. E assim vai, até ela chegar na perpendicularidade da luz, e na esfera vai ser justamente o lugar do terminator, que a gente chama, né? Nesse ponto ela vai deixar de receber luz daquela fonte, ela pode receber luz ambiente em outros lugares. E a partir de trás ele já não vai mais ter essa luz, ok? Para você entender melhor como fazer isso na perspectiva, eu recomendo um outro vídeo do professor Luiz Kemerich, do Workbox,
que ele ensina como você projetar exatamente a luz e aquilo vai te ajudar a entender um pouco como que a sombra funciona no espaço e como que ela projeta a sombra na superfície, tá? Isso vai ajudar muito você. Depois que você fizer esse exercício, eu sei que é bastante coisa que eu estou indicando, então anota aí, porque o estudo de valores ele vai por muito tempo ainda, você vai até você virar um mestre de valores, né? A partir do momento que você começar a facetar os objetos de forma simples, sugiro que você avance para um estudo que era muito comum nas academias antigamente, e até hoje também, em vários ateliês eles estudam dessa maneira. A partir de um molde de gesso, eles pegam um molde de gesso de uma escultura de um mestre e uma luz direta. E eles começam a renderizar essa imagem. Você vai fazer isso, só que você tem que reduzir a quantidade de tons que você usa. Por exemplo, escolha 5 valores, tá? E você começa a mapear essa sombra, pensando na estrutura mais simples. A face que está voltada para a luz, a face que está um pouco mais dobrada e a face que está oposta, ou pelo menos se afastando do ângulo voltado para a luz. E aí você, com esses valores, 5 valores simples, tenta trabalhar sem opacidade mesmo, só blocando, tá? Depois você vai mesclando esses tons e você vai ver que vai dar um bom resultado de volume. Cuidado com sujar demais os valores. Essa separação de luz e sombra, por isso que a gente indica uma luz única para começar. Porque essa separação clara é o que dá o volume, tá? Se você começa a misturar um valor que devia estar no campo da luz, na sombra ele começa a destruir essa estrutura inicial que você criou, essa blocagem, ok? Por isso que eles usavam esses moldes em gesso, porque o gesso é um material branco, e aí ele não tem influência da cor local, que pode confundir muito. Se eu tenho, por exemplo, uma roupa de uma clara e uma jaqueta que já é mais escura, como é que eu sei o valor daquela sombra e o valor dessa jaqueta na luz e o valor da sombra da cor clara? E começa a confundir. Eu começo com material claro, sem cor local, só para você entender realmente a função da luz na superfície. Mas você também perguntou das thumbs, certo? Aí já tem um outro problema. Todos esses fundamentos que a gente estuda, eles funcionam tanto no micro quanto no macro, tá? E aí já é um outro nível de entendimento. Quando você está fazendo um thumb, você está falando de uma cena, ok? Quando a gente está falando para você pintar com 5 valores iniciais, é para você pensar no agrupamento de grandes massas de tom. Na hora que você estiver fazendo uma cena, uma ilustração, isso também acontece. Tem tanta parte do conteúdo da tua cena, que eu estou vendo os objetos que estão ali, mas a parte abstrata dela. E aí a gente vai interpretar os valores de uma cena, de um thumbnail, de forma abstrata. O que eu quero dizer com isso? As massas de claro e escuro constituem pesos na tua cena, tá? E na tua composição você vai ter que equilibrar pedaços onde você vai ter mais incidência de luz, menor incidência de luz, onde eu vou colocar sombras, onde eu vou deixar silhuetas, e onde eu vou trabalhar com os contrastes. Isso é a parte abstrata. Já um nível mais complexo de entendimento, porque aí você está aprendendo a compor com os valores, ok? Mas dá para você estudar também, observando cenas que você acha bonita, pinturas que você acha que tem uma organização de valores bonita, cenas de filme com iluminação bonita, e assim vai. Não se preocupe e não se desespere agora se você está tendo dificuldade com isso, porque realmente é um estudo progressivo. Começa do mais simples e vai aumentando essa complexidade, ok? É isso aí, espero que essas dicas tenham ajudado. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, liga o sininho para receber a notificação quando a gente postar um vídeo novo. Se liga nas nossas redes, entra no nosso Facebook, curta a nossa página. Temos muita coisa legal no Instagram também. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui, #meajuda, que a gente vai responder o quanto antes a sua dúvida, ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima!